A direção da nossa fé. O Senhor nosso Deus, através do seu Espírito Santo, resolveu derramar dons espirituais sobre os seus filhos. Esses dons são as ferramentas para o nosso trabalho diário na obra de Deus aqui nessa terra, para a salvação das pessoas e para a proclamação do Evangelho e também a expansão do reino de Deus. Deus resolveu usar os filhos que creem em seu nome e em seu poder, usar pessoas. Claro que ele poderia usar o seu próprio poder ou até usar os anjos, mas essa foi a escolha do Senhor de nos usar. E isso, infelizmente, pode trazer um perigo, o perigo de muitas pessoas não direcionarem sua fé ao Senhor, e sim aos seus servos e filhos. Hoje, em nossa devocional, vamos falar de Apolo e de Paulo, homens que foram usados por Deus e que algumas pessoas estavam indo pela direção errada na fé neles, e não no poder e na graça do nosso Deus. Vamos lá? Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui com muito carinho e amor, compartilhando com você um pouquinho da palavra de Deus, falando a respeito dos personagens bíblicos. Hoje nós vamos falar de Apolo e de Paulo, e o tema será a direção da nossa fé. Vamos ler a Bíblia? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, dos versículos 4 a 6. Acompanhem comigo a leitura da palavra. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Irmãos e irmãs, estamos na tão famosa carta de Paulo aos irmãos da igreja na cidade de Corinto, uma cidade muito complicada e que começou a refletir na própria igreja, trazendo complicações muito sérias, como divisões, ciúmes, pecados, brigas, confusões e até grupos meio que de inimigos uns dos outros dentro da própria igreja. Alguns diziam que eram de Paulo, ou seja, eram melhores do que os outros, porque ouviram o evangelho de Paulo, o apóstolo. Outros diziam ser de Apolo, um irmão muito eloquente na palavra, muito sábio e muito usado por Deus. E tinham até alguns outros se dizendo que eram de Pedro. Nossa Deus, que confusão, né, irmãos? Estavam então sem direção da sua fé, pois estavam valorizando mais os vasos do que o conteúdo dos vasos ou quem colocou esse conteúdo em cada um dos seus filhos missionários e pregadores da palavra. Foi então que o apóstolo Paulo chamou a atenção da igreja através dessa carta, pois ele teve informações de que estava havendo separações e divisões por conta de quem lhes tinha pregado o evangelho. Paulo chegou a os chamar de carnais, de meninos, crianças na fé, pois estava havendo ciúmes e contendas, brigas entre eles mesmos. Estavam andando segundo homens e não segundo Cristo. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. A exortação de Paulo a eles foi que eles deveriam direcionar a fé somente a Cristo, somente em Cristo, e não a homens. Pois quem era Apolo, ou quem era Paulo, ou quem era Pedro, eram apenas servos de Deus, por meio de quem eles ouviram a palavra do Senhor e, pelo Espírito Santo, entregaram então suas vidas a Cristo. Um plantou, o outro regou, mas quem realmente deu o crescimento, quem realmente fez a grande obra de convencimento no coração deles, foi Jesus. Quem fez a verdadeira obra na cruz do Calvário foi Cristo e não os homens. Com isso, meus irmãos, eu quero meditar e refletir na importância de não desvirtuarmos nossa fé para os homens. Nosso olhar deve estar fixo em Cristo no quesito de confiança e fé. Claro que podemos ter exemplos e testemunhos de homens e mulheres de Deus. Claro que podemos aprender com eles e tê-los como referência na nossa vida, mas não podemos adorar ou idolatrar essas pessoas. Não podemos transferir nossa confiança a homens ou a mulheres. E hoje, infelizmente, muitas pessoas ficam agarradas somente nos pregadores ou naqueles que têm dons especiais de cura, de libertação e de oração.
Olha, isso é um grave risco que corremos. Não confunda a ferramenta com aquele que a usa. Uma ferramenta sozinha não é capaz de fazer nada, absolutamente nada. Ela depende de alguém para estar usando. Nós somos apenas as ferramentas. Quem realmente nos usa é o Senhor, para a glória do seu santo nome. Muitas pessoas, por firmarem sua fé naqueles que são usados por Deus, acabam se decepcionando e se desiludindo. Basta ela perceber que o sujeito não é tudo aquilo que ela pensou que era, para que sua alma fique decepcionada. E então ela vem a pensar em abandonar e desistir de tudo do caminho que Cristo abriu para ela. Mas escute, não foi aquela pessoa que morreu por você. Ninguém é perfeito e nem todo mundo será do jeito que queremos que eles sejam. E nem precisam, porque a nossa fé tem que estar firmada em Cristo Jesus e no seu evangelho, na sua palavra. É muito bom vermos o bom testemunho de todos que pregam e que são usados por Deus. É saudável que nós tenhamos caráter e integridade para fazermos a obra do Senhor, mas não conseguiremos ser perfeitos. Se você conviver com alguém, vai perceber seus defeitos. E quero dizer que você também os tem. Talvez tenha até defeitos piores. Então, não podemos apenas cobrar dos outros. Nós também precisamos ter um bom exemplo de vida e sabermos que somos todos apenas ferramentas nas mãos de Deus e que não devemos direcionar a nossa fé a pessoas, homens ou mulheres, que são usados por Deus para nos abençoar. Amém? Volte sua fé em Cristo. Pare de bobagens, pare de querer ver nos outros o que nem mesmo você conseguiu ainda. Não fique dando desculpas dos erros dos outros para você não estar firme na igreja ou no reino de Deus. Amém? Essa foi a exortação do apóstolo Paulo. Vamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Glória a Deus, vamos orar ao Senhor. Nosso bondoso Deus e Pai, agradecidos ao Senhor estamos, pois pelo Senhor Deus está nos mostrando verdades na sua palavra. Aqui, Deus, através da vida de Apolo e de Paulo, que foram ferramentas do Senhor e não queria que ninguém os adorassem, meu Pai, mas renderam louvores ao Senhor e direcionaram a fé das pessoas a Ti. Em nome de Jesus, que a gente também esteja assim, Pai. Claro que gostamos, amamos as pessoas, honramos aqueles que pregam a palavra para nós, mas nada mais do que isso, Pai, porque o Senhor é quem é digno, meu Deus, de glória, de honra e de louvor para todos sempre. Se alguém, Pai, que nos ajudou a cair, não é por isso que vamos ficar decepcionados com o Senhor, mas nós vamos direcionar a nossa fé a Ti, somente a Ti, Senhor Jesus, porque é no Teu nome que nós oramos. Ó Senhor, é no Teu nome que nós somos salvos da perdição. Então, Senhor, é a Ti que nós rendemos louvores. Aprendamos, que nós possamos aprender, Pai, em nome de Jesus, que somos apenas ferramentas do Senhor aqui neste mundo e que outras ferramentas foram usadas para nos abençoar, para nos fortalecer e nos trazer o Evangelho, mas realmente quem usou é o Senhor, é o Teu Espírito quem usou esses vasos, quem usou essas ferramentas para nos trazer a verdade, mas foi o Senhor quem nos convenceu dessa verdade lá dentro do nosso coração. Assim, meu Pai, nos ajude a confiarmos em Ti, a termos a nossa fé em Cristo Jesus, abençoarmos os que nos ajudaram, mas nada mais do que isso, Pai. Não podemos ter a fé firmada em homens, em pessoas, não. A nossa fé tem que estar firmada em Cristo Jesus. Talvez o meu irmão, a minha irmã está decepcionado com o seu pastor, com o seu líder, com o irmão da igreja. Meu Pai, não deixe o Teu filho se perder por conta disso, Pai. Nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Com isso, Pai, não estamos legitimando erros, mau caratismo, pilantragem, não, Pai, de forma alguma. Muito pelo contrário, Pai, honramos o
caráter, a integridade das pessoas, mas erramos, somos falhos, muitas vezes falhamos, e nessas falhas, Pai, que as pessoas não possam se aproveitar disso, Deus, para sair da igreja, ficar falando mal da igreja, do reino de Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós não temos esse direito, porque quem morreu por nós foi o Senhor, não foi pastor, não foi padre, não foi líder, foi o Senhor quem morreu por nós, é o Senhor quem habita em nós pelo Teu Espírito Santo e é quem nos dá força, fé e coragem para continuarmos a caminhada. Assim oramos, ó Deus, dá-nos esse discernimento, dá-nos essa sabedoria, Pai, essa maturidade, que nós não sejamos infantes na fé, não sejamos crianças, meu Pai, mas possamos sim, ó Pai, ser adultos e maduros, ó Deus, e confiando em Ti. Se algum irmão apresentar algum problema, que nós, na nossa maturidade, como ferramentas de Deus, possamos ser usados pelo Senhor para exortá-los, para, ó Deus, ganhá-los em amor novamente para o Senhor Jesus. Assim oramos e já Te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Compartilhe essa mensagem com alguém que você conhece, que de repente está decepcionado e triste com outra pessoa, tá bom? Pastor Clodoaldo aqui todos os dias, 6 horas da manhã, as devocionais dos personagens bíblicos. É um prazer, uma alegria estar junto com vocês, tá bom? Não esqueça de se inscrever aí nos nossos canais do YouTube, seguir a gente também lá no Facebook e no Instagram, tá legal? Um grande abraço para você, até amanhã, Deus assim permitindo. Deus abençoe você e a sua família, tenham todos aquele lindo e maravilhoso dia na paz do Senhor Jesus.